pessoal de Educação Física da disciplina de Psicomotricidade para a aula de sexta-feira, dia 1º de outubro, tá? Vamos continuar com o material que está no portal Psicomotricidade parte 2, tá bom? Vamos trabalhar hoje a partir do slide 33, tá bom? Onde diz esquema corporal, tá? Eu vou explicar esse material, vou falar com vocês esse assunto, tá? Vocês assistam, acompanhando os slides que vocês têm no portal do aluno, vão anotando as dúvidas, vão anotando os questionamentos, que na próxima aula presencial elas serão esclarecidas, e eu tirarei as dúvidas e farei debate sobre esses assuntos com vocês, tá bom? Então, a partir do slide 33, esquema corporal. O que é um esquema corporal? Esquema corporal é a consciência que a criança tem a respeito do seu próprio corpo, tá? Ou seja, ela se reconhecendo de forma isolada e de forma global também, quais são todas as suas possibilidades, tá? A garantia de um esquema corporal bem desenvolvido está na unificação das sensações sinestésicas, labirínticas, tá? Táteis e posturais, tá bom? É preciso sempre considerar aqueles 3 fatores que tá ali, que é o nível de maturação do sistema nervoso central, o domínio de cabeça, tronco e membros e a formação de uma consciência sinestésica, tá? Continuando ali, os fatores que interferem no desenvolvimento do esquema corporal são as questões, depois nós vamos aprofundar mais em sala, não se preocupem, tá? As questões de lesões do sistema nervoso central, as questões de acidentes, distúrbios psíquicos, tá? De ordem emocional, principalmente o medo, a lateralidade quando está mal definida, também é um fator que interfere no desenvolvimento do esquema corporal. Já os indicadores para a formação de um esquema corporal consta domínio do corpo, né? O controle sobre as diferentes solicitações que o nosso corpo faz. Movimentos de forma geral e também de forma própria, de forma isolada. Nomear e indicar as diferentes partes do corpo em si próprio e também nos outros, tá bom? As posturas estáticas e também dinâmicas. E os movimentos globais e segmentários também são indicadores para a formação de um esquema corporal, tá? Essa situação ocupada pela criança dentro do espaço que a cerca, estabelecendo as devidas relações, bem como sua localização dentro de si mesmo. Esses sentidos, pessoal, contribuem de forma marcante, principalmente para a questão de desenvolvimento espaço-temporal, que nós vimos já no bimestre passado, tá? Todas as informações de espaço são obtidas através da visão e as temporais através das questões auditivas, tá? E também do sentido sinestésico. O que vocês já sabem, mas não custa falar novamente, né? A sinestesia trata-se da consciência que a criança tem a respeito da localização do corpo ou de suas partes no espaço, tá? Isso é a melhor definição para a sinestesia. A questão também muito importante é a questão do equilíbrio, tá? O que é o equilíbrio? Por que ele é importante? O equilíbrio, então, é um componente que garante a obtenção de uma postura de forma estável ao indivíduo, independentemente da posição que ele ocupa no espaço. O equilíbrio, em termos de aplicação, se divide em 3 fases, que eu vou falar para vocês, tá? Conforme está no nosso material. Divide-se em equilíbrio estático, que é a manutenção postural. Divide-se em equilíbrio dinâmico, que é a manutenção da postura nas questões de deslocamento. E também o equilíbrio recuperado, tá? Ocorre entre as fases estática e dinâmica, ok? Eles atuam na manutenção do equilíbrio, né, das questões de informações, nas questões da visão e também dos receptores, tá? Bem como o sistema nervoso central, encarregado da sensibilidade muscular e também dos reflexos, tá bom? Então, equilíbrio, sem dúvida, é muito importante também para o esquema corporal. Falando um pouquinho mais de equilíbrio, os fatores que interferem no equilíbrio, quais são? Principalmente alteração em todo o sistema, tá?
que envolve o sistema nervoso central, as questões de inflamação, tá? As questões labirintíticas, né? Todas essas questões dos próprios receptores, estereoceptores também podem intervir. As bases de sustentação também, tá? E o centro de gravidade, as questões de localização baixa, localização alta, né? Também interferem. E os indicadores para o trabalho com equilíbrio, quais são? Exercícios estáticos, trabalho postural em diferentes partes do corpo, tá bom? Isso chama exercícios estáticos. Deslocamento com transportes e objetos, também é de extrema importância. Um indicador também são as marchas e corridas em diferentes planos e diferentes alturas, também é um bom indicador para trabalhar com equilíbrio. Atividades com quedas, rolamentos, que trabalham com a postura de forma invertida também. Sincronismo das fases estática, dinâmica, recuperada. As questões de simetria ou não, tá? Nas atividades. E movimentos também espelhados, né? Que a gente tem que fazer também são indicadores para o equilíbrio. São os principais indicadores de desenvolvimento. Continuando lá, as questões de lateralidade está diretamente ligada a uma simetria funcional. O que isso quer dizer, pessoal? Que ela caracteriza pela dominância hemisférica, né? Também tem grande parte o potencial genético, que refletirá sobre um dos lados do indivíduo. Em termos de movimento, o número de estímulos, né, que nós temos no ambiente deve ser desenvolvido e oferecido de forma que a intenção deve prevalecer sobre a vontade do ambiente, tá? Então, é conforme os estímulos que o ambiente me causa, o ambiente me proporciona, tá? Existem as questões de espontaneidade e movimento. A espontaneidade dos movimentos é algo que enriquece a bagagem da praxia, tá? Que é o conjunto de movimentos automatizados. A dominância lateral só estará definida, em média, os autores trazem por volta dos 8 anos, tá, de idade, sendo que as preferências laterais já podem ser detectadas com alguns meses de idade, até antes de 1 ano também elas já podem ser detectadas. Como que funciona, então, essa evolução das praxias, pessoal? Aos 3 anos, são os movimentos copiados, as crianças começam a fazer imitações. Aos 4 anos, são movimentos globais, né? Não há dissociação dos movimentos. Aos 5 anos, são os movimentos mais harmoniosos, né? Com maior perfeição na motricidade e domínio lateral mais definitivo também, tá? Essa é uma pequena evolução da lateralidade das crianças, tá bom? Já agora, conseguindo lá o próximo slide no nosso material. Quanto à lateralidade, os indivíduos podem ser destros, né, integrais bem lateralizados, canhotos, integrais bem lateralizados, indivíduos com predominâncias imprecisa, né, ou seja, possui lateralidade cruzada, e também lateralidade de utilização do meio social, conforme a educação, né? E também tem as questões de influência patológica. Então, pode ser destros, podem ser canhotos ou podem ter os dois bem desenvolvidos, tá bom? Uma forma de conceituação, então. Enquanto a dominância não for adquirida, é preciso evitar a utilização de termos, né? Direita e esquerda para com as crianças, tá bom? A fim de permitir que essa lateralidade se manifeste na ação, sem que a experiência seja favorecida pelo desempenho da simbolização prematura. Então, tem que esperar qual mão que a criança vai ter mais força, qual que ela vai escrever, tem que esperar que venha da criança, né? Não é bacana de ficar falando, faz com a esquerda, ou faz com a direita, tá bom? Ainda nas questões de lateralidade, as atividades realizadas de forma a detectar lateralidade, quais são, tá? Relação com exercício, que vocês já sabem, nas questões de espaço e tempo, né? Espaço temporal. Também deve-se trabalhar membros inferiores, né? Deslocamento com ou sem obstáculos. Membros superiores, as questões de arremessos, lançamentos, também é uma forma de lateralidade. E, né, óculomotora, que é o olho ou a mão escolhida sempre quando vai desenvolver
esses movimentos, né? Esses arremessos, esses lançamentos, tá? Sempre um lado vai ter mais predominância que o outro, né? Isso chama-se lateralidade. Continuando, as questões de ritmo sobre esquema corporal, tá? Então, ritmo é um componente que está diretamente ligado às relações temporais e possibilita o ajuste dos gestos e movimentos ao tempo exterior, tá? Sendo que o movimento se mantém natural e também harmônico. A partir das referências sonoras e visuais é que se realiza o ajustamento temporal do movimento, né? Ou seja, o ajustamento do ritmo, conforme tem a imagem no material de vocês ali no slide 42, né? Todos têm que ter o mesmo ritmo, senão não dá certo a questão da dança ali, por exemplo. O desenvolvimento, então, rítmico está relacionado às questões de tempo psicológico e também de tempo fisiológico, ou seja, é aquela questão, corpo e mente devem estar sempre alinhados. Por quê? Porque se eu estou com a cabeça em outro lugar, não estou conseguindo me concentrar aqui com a atividade, com a dança, com a música, provavelmente eu vá ficar um pouco perdido no tempo e também muitas vezes no espaço. Eu posso não fazer adequadamente conforme foram os treinos, por exemplo, tá? Aqui, ó, tem alguns exemplos de tempo fisiológico. O que isso quer dizer? Atividades que se processam de forma cíclica, tá? E de um ciclo, e estão diretamente ligadas ao ser orgânico. É aquelas questões, se eu estou com muita sede, por exemplo, eu não tenho rendimento bacana. Se eu não dormir direito, eu estou com muito sono, também não tenho rendimento bacana. Se eu estou com muita fome, também é uma questão fisiológica que pode interferir no meu ritmo. As questões psicológicas, né? O tempo psicológico relaciona nas noções de velocidade, de duração e também da sucessão, tá bom? Que também é extremamente importante para se adentrar, se manter no ritmo. A questão da sintonização é a concordância entre o ritmo orgânico e também do ambiente. Se eu estou sintonizado com os estímulos do ambiente, eu estou me sentindo bem ou não nesse ambiente, tá? A organização progressiva das relações com o tempo são definidas em 3 etapas. A etapa 1, tá? São a aquisição de elementos básicos para o ritmo. São as noções de velocidade, as noções de direção, né? Qual vai ser o percurso, e as noções de continuidade e também de irreversibilidade, tá bom? Então, quando vai se fazer um treino que exige ritmo, se começa pela etapa 1, que é a aquisição dos elementos básicos. Depois eu vou para a etapa 2, tá? Que é a tomada de consciência das relações com o tempo. Ou seja, criar a espera do paciente, né? Que isso deve reduzir a ansiedade e também a questão da impulsividade do paciente. É um aprendizado dos diversos momentos do tempo, né? Um instante, agora, antes e também depois. Depois dessa tomada de consciência de relação com o tempo, eu tenho a etapa 3. A etapa 3 é o alcance do nível simbólico. O que isso quer dizer? É a questão de extensão e aplicação dos aprendizados escolares da base, tá? Então, tudo que a criança, tudo que o paciente aprendeu, né, deve ser aplicado aqui nas questões simbólicas, né, as questões gestuais também. Continuando, então. Sobre ritmo ainda, os indicadores para a formação e desenvolvimento do ritmo são solicitações da adaptação rítmica, solicitações de reprodução de fases rítmicas, tá? Adequação às variações temporais e às alterações que podem existir nos ritmos, né? As questões, um ritmo é mais rápido, um ritmo é mais lento, um anda mais depressa, um anda mais devagar e outro anda de forma mais moderada, tá? Tudo isso deve ser imposto, deve ser passado à criança, ao indivíduo, ao paciente. Tá? E as qualidades físicas básicas, então básicas, né? Que nós vamos ver já nas próximas aulas, tá bom? Na nossa próxima aula. Que devemos lembrar que quando nos referimos a qualidades físicas básicas, estamos indicando nossos aspectos motores, né?
no nosso desenvolvimento psicomotor que nós vimos nas aulas, que são compreendidos em dois grupos bem distintos, né? Primeiro são as capacidades físicas e as habilidades motoras, que nós já vimos durante as aulas, mas vamos ver também durante as próximas aulas, tá? Com os próximos temas, vão envolver também esses assuntos, tá bom? A priori, para nossa aula de sexta-feira, dia 1º de outubro, tá bom? Vocês vão do slide 33 ao 46, vejam esse vídeo, revejam, anotem as dúvidas, tá? Vão acompanhando por esse material, que as dúvidas serão todas esclarecidas na próxima aula, quando a gente for dar continuidade ao próximo assunto. Valeu, pessoal!